Fala, amigos da enfermagem! Recebi um e-mail perguntando se há dicas sobre como acertar 100% em provas de concurso. Bom, não existe uma fórmula, mas existem algumas coincidências que ocorrem. Papel e caneta na mão e anote aí essas dicas que são importantíssimas. E você sabia que existem algumas técnicas que podem fazer o candidato acertar muito mais questões mesmo quando há dúvida na sua resposta? Sim ou não? Pois é, após responder as questões a lápis, confira uma a uma. Assim é muito maior a probabilidade do candidato e você mesmo acertar ao invés de simplesmente chutar ao acaso. Estatisticamente falando, passar em um concurso público chutando todas as questões ao acaso é muito mais difícil do que acertar os números da Mega Sena. Então, nem tente isso. É claro, o ideal é que o candidato seja sempre muito bem preparado, para que saiba conduzir as respostas, responder as questões da melhor forma possível. Este é o cenário ideal. No entanto, sabemos que isto está muito difícil nos dias de hoje. As provas estão ficando mais complexas. Quase sempre tem uma ou uma outra questão que não sabemos fazer. E aí, qual a resposta é a certa? E nesse caso, não resta outra alternativa ao não ser analisar a questão. Aí entra as dicas da técnica, que ajuda a aumentar bastante a probabilidade do acerto. Veja uma delas. Primeira, eliminação. Isso mesmo, eliminação. Primeiramente, o candidato deve verificar se existe alguma questão com uma resposta absurda ou visivelmente errada. Pode parecer simples, mas isso aumenta muito sua probabilidade de acertar. Por exemplo, em uma questão com 5 alternativas, a probabilidade de acerto é de 20%. Caso seja eliminado apenas uma alternativa, a probabilidade já aumenta para 25%. Segunda dica: repetição. Repetição. Verifique se há respostas que se repetem. Caso exista, estas tendem a ser a correta. Por exemplo, uma questão simples aí de português, mas pode ser para qualquer outra área. Letra A, cachorro e cavalo. B, cavalo e gato. C, gato e cachorro. D, gato e macaco. E, cachorro e macaco. Note que as palavras gato e cachorro aparecem muito mais vezes em todas as alternativas. Então, provavelmente a resposta correta, supostamente, é a C, pois reúne as palavras mais citadas. Bom, terceira dica importante aí: semelhança. Semelhança. Geralmente o examinador tende a tentar confundir o candidato, colocando alternativas parecidas ou próximas da resposta correta. Com isso, as alternativas que são muito semelhantes às outras provavelmente conterão a alternativa correta. Por exemplo, na letra A, 10,8, na letra B, 15,2, na C, 15,5, na D, 18,2 e 20,5. Nesse caso, a alternativa B, semelhante ou próxima da C, então provavelmente uma das duas é a correta. Quarta dica aí: generalização. Generalização. Desconfie de todas as alternativas que generalizam um determinado assunto. Aqui vale a máxima que toda regra tem a sua exceção. Quando houver alternativas desse tipo, elas têm a maior probabilidade de estarem erradas. Bom, seguem algumas dicas aí de exemplo de palavras que generalizam. Assuntos. Vai aí a primeira: nunca, vírgula, jamais, sempre, completamente, incondicional, ninguém e todos, definitivamente e total. Bom, quinta dica: distribuição. Distribuição. Essa dica não é tão eficiente quanto as primeiras, mas pode ajudar em alguns casos.
Estatisticamente, a bancada examinadora tende a distribuir igualmente as respostas, conforme a quantidade de alternativa e questões das provas. Por exemplo, se cada questão contém 5 alternativas e a prova contém 50 questões, provavelmente o examinador colocará 10 alternativas A, 10 alternativas B, 10 C, 10 alternativas D e 10 alternativas E. Então, quando for fazer aí uma suposição, vale a pena contar quantas respostas já foram assinaladas para cada alternativa. A que tiver menos respostas deve ser o correto. Mas caso tenha já muitas respostas erradas na prova, essa dica não funcionará bem. Essas 5 dicas são comprovadamente eficientes, pois quando são aplicadas aumentam muito mais a probabilidade de acerto ao invés de chutar sem nenhum critério. Eu vou falar mais 2 dicas que são baseadas em fundamentos estatísticos aí, comprovados, mas existem muitos boatos que elas também funcionam. Bom, vamos lá. Dica 6. Letra A, muito se diz que o examinador na letra A está elaborando a questão e parece que está de cara ali a resposta. Então eles não gostam de colocar logo de cara a primeira alternativa, pois dá a impressão que está facilitando muito a vida do candidato. Então, segundo essa teoria, na dúvida, não chute na A. Não chute, sei lá, não faça isso, né? 7ª dica. Letra C. Ao contrário da letra A, dizem que geralmente o examinador tem a tendência de colocar mais respostas C, então na dúvida deve sempre optar por ela. Além disso, os mais religiosos e supersticiosos acreditam que a letra C, por ser a primeira letra de Cristo, pode ajudar quem precisa e merece. Interessante, né? Bom, estatísticas e boatos à parte, estude sempre para não ter que precisar aí usar essas formas, essas teorias. Mas se precisar, saiba bem o que está fazendo. Boa sorte e muito sucesso. Aqui é Jefferson Caproni. Desejo sucesso para vocês. Compartilhe e curta, hein?